Provavelmente você já ouviu falar de David Leonardo, ou porque gosta das suas mensagens, ou porque ouviu alguém falando mal das suas mensagens. E essa semana apareceram vários vídeos de pessoas falando mal da pregação do David Leonardo. Especificamente eu vi um que tinha um título até um tanto forte. Dizia assim: muitas pessoas irão para o inferno por causa da mensagem de David Leonardo. Entrei nesse vídeo para ouvir o que a pessoa tinha a dizer a respeito das mensagens de David Leonardo, e então eu assisti todo o vídeo, fiz aqui alguns apontamentos sobre o posicionamento desta pessoa em relação à mensagem do David Leonardo, e resolvi fazer o que entendo ser o certo: ir à mensagem completa, para então eu fazer a minha análise, para ver se realmente aquilo que estão falando condiz com a realidade. Deu um pouco de trabalho, porque a pessoa que fez o vídeo não colocou qual era a mensagem. Dentre tantas mensagens que está ali do David Leonardo, não foi apontado qual era a mensagem completa, fazendo com que muitas pessoas ouçam esse corte de 1 minuto e acabam julgando o pregador por causa de uma fala, muitas vezes mal colocada. Enfim, deu um pouco de trabalho, mas localizei a mensagem. O tema da mensagem é aumentando a sua fé. David Leonardo faz uma aplicação baseado no texto em que a viúva recorre ao profeta e há a multiplicação do azeite. E ele faz essa aplicação dizendo que as pessoas precisam exercitar a sua fé. As pessoas precisam sonhar. E então essa pessoa faz uma crítica de um corte de cerca de 1 minuto, em uma mensagem que tem pelo menos 30, retirado de um contexto. E eu fiz alguns apontamentos que ele diz: David Leonardo não faz confronto ao pecado, não chama as pessoas ao arrependimento. Não são todas as mensagens que vai confrontar o pecado. Não são todas as mensagens que são sobre arrependimento. Sim, o Evangelho fala sobre mudança de vida. O Evangelho fala sobre arrependimento. O Evangelho chama o pecador a mudar de vida, mas não são todas as mensagens que vão ter esta temática. Jesus pregou sobre fé, sobre esperança, sobre amor. Nem toda a mensagem de Jesus foi sobre arrependimento. Então, não é toda a pregação que você irá assistir que estará falando sobre arrependimento. Ele diz: David Leonardo não fala sobre arrependimento, inclusive ele convida as pessoas a pesquisarem alguma mensagem do David Leonardo sobre arrependimento, confrontando o pecado. E eu pesquisei e encontrei pelo menos 2. Uma mensagem que tem como tema Mudando de Vida, foi pregada no dia 1º de janeiro do ano de 2024. Encontrei uma outra mensagem também com o tema Enfrentando as Tentações. Assista a mensagem por completa e você verá que é uma mensagem inteira falando sobre arrependimento, falando sobre a nova vida em Cristo. Então esta alegação, David Leonardo não confronta o pecado, David Leonardo não fala sobre arrependimento, não se sustenta. Porque quando você acompanha as pregações do David Leonardo, ainda que não são todas que falam sobre arrependimento, você encontrará sim mensagem dele chamando as pessoas à nova vida em Cristo. Eu confesso que já também falei do David Leonardo, critiquei as suas mensagens. Confesso que já critiquei pessoas que ouviam David Leonardo, mas também por causa desses cortes. Quando eu passei a pesquisar, ir a fundo, a assistir as mensagens completas, então eu vi sim que eu estava equivocado na minha visão sobre esta pessoa. Nós não podemos e nem devemos querer ser o dono da verdade, achar que somente nós temos a verdade, somente a forma que nós pregamos é a correta, somente as pregações que eu gosto são as pregações bíblicas, porque tem público para todo tipo de pessoas.
Tem gente que gosta da pregação do David Leonardo, tem pessoas que não gostam e vai assistir outro tipo de pregador e está tudo certo. Mas não é porque eu gosto de outro estilo de mensagem que eu posso afirmar a pregação do David Leonardo não é uma pregação bíblica. Segundo ponto, ele cita o Sermão da Montanha e textos do Antigo Testamento falando sobre arrependimento, sobre mudança de vida, como se somente esses textos fossem base bíblica para um sermão. Na Bíblia nós encontramos vários textos, como eu disse, falando sobre fé, falando sobre esperança, falando sobre prosperidade. Nós encontramos textos bíblicos sobre bênçãos. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, por exemplo, Deus faz promessas para o povo de Deus. Eu não posso usar então as passagens do Antigo Testamento para fazer um sermão, então eu preciso excluir o Antigo Testamento do cânon bíblico? Eu devo usar somente o Novo Testamento para as ministrações? Não. Eu posso sim usar, e nesta ministração do David Leonardo em específico, ele está usando um texto do Antigo Testamento para fazer a base da sua ministração. Ele diz também, quem ouve David Leonardo não lê a Bíblia. É muita presunção minha se eu achar que as pessoas que não assistem o mesmo tipo de ministração que eu gosto são pessoas leigas, são pessoas que não leem a Bíblia, pois cada um tem a sua particularidade com Deus, cada um tem a sua vida devocional com Deus e não se define por aquilo que eu gosto. Outra afirmação que é feita, quem assiste às mensagens do David Leonardo serão culpadas no tribunal de Cristo. Ora, o tribunal de Cristo não tem nada a ver com a questão de salvação. O tribunal de Cristo, para quem conhece e estuda a palavra de Deus, sabe que o tribunal de Cristo fala sobre o julgamento das obras dos salvos, que não tem nada a ver com a mensagem que você ouve, com o tipo de pregação que você ouve. Entendo que, ainda que a pessoa não goste do estilo de mensagem do David Leonardo, ela não tem o porquê ser culpada diante do tribunal de Cristo, pois não é isto que vai ser julgado no tribunal de Cristo. Ele critica também os devocionais, Café com Deus Pai, devocional do David Leonardo, devocional do André Fernandes, devocional do Thiago Brunet, dizendo que as pessoas que ouvem esse tipo de devocional são pessoas que muitas vezes são pecadoras, pessoas que não vão mudar de vida porque acham que o devocional está tudo certo, que é melhor que a pessoa faça um devocional que, segundo a sua alegação, o seu entendimento, é um devocional fraco teologicamente, ainda que seja, pelo menos a pessoa está fazendo o seu devocional com Deus. Eu sei de muitas pessoas que são frequentantes de igreja, igrejas tradicionais, os santarrões, que não têm uma vida devocional. Simplesmente a sua vida com Deus se resume a frequentar a igreja no final de semana, mas não tem uma vida de oração, não tem uma vida de meditação bíblica em casa, simplesmente levanta, vive sua vida normal e abre a sua Bíblia no final de semana na igreja. E aí aparece criticando a pessoa que faz o seu devocional. A vida devocional leva a pessoa mais próxima de Deus. E quanto mais próximo de Deus essa pessoa chega, mais longe do pecado ela vai ficar. Eu aconselharia, assista sim. É melhor você fazer um devocional que seja um devocional simples, mas pelo menos tenha o seu momento com Deus, pois isso vai te aproximar de Deus sim. E eu deixo o convite a você que não assistiu ainda uma mensagem completa do David Leonardo, que só o conhece por causa dos cortes, por causa de pessoas que já ouviu criticando suas mensagens. Te convido a assistir uma mensagem inteira. Por exemplo, essas mensagens que citei, Mudando de Vida,
lutando contra as tentações, e você verá que as mensagens ali são um convite, sim, às pessoas irem a Cristo e mudarem de vida, a viverem aquilo que elas estão ouvindo e colocar em prática. A mensagem do David Leonardo é uma mensagem que atinge as multidões. Essa pessoa que ouve David Leonardo, provavelmente, ela irá procurar uma igreja e será discipulada por um pastor. Será cuidada por alguém que o ensinará as doutrinas bíblicas e levará sim essa pessoa ao arrependimento. Agora, o que nós precisamos fazer? Orar a Deus, seguir a nossa vida com Deus e orar pelos nossos irmãos. Ore pela vida do pastor David Leonardo, ore pela vida de outros pastores. E vamos usar as ferramentas que Deus nos dá para edificar vidas.